Nós nos rendemos a Ti, nos sujeitamos ao Teu Espírito Santo, para que Ele nos ensine nessa manhã aquilo que o Senhor quer falar conosco, Paizinho. Abençoamos a vida do Marcos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Paz. Confesso para os irmãos que hoje eu estou um pouco prejudicado com a questão do horário. Mas vou tentar ser sucinto. Mas eu não falei de horário porque eu não queria que você ficasse olhando para o relógio, pensando no horário. Porque o assunto que nós vamos tratar aqui nesta manhã, ele é de extrema importância. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que traga o coração de cada um de vocês cativo a esta palavra. Assim como o Senhor tem me cativado quando Ele me deu essa palavra, que essa palavra seja para edificação de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? O assunto que Deus colocou no meu coração para falar hoje é a respeito dos dons do Espírito e os frutos do Espírito. Eu quero abordar os dois assuntos, porque são dois assuntos diferentes. Apesar de que muitos irmãos fazem confusão quando se fala de dons do Espírito, dom do Espírito e frutos do Espírito. Então, eu queria convidar vocês para abrir a palavra no livro de Efésios. E eu queria começar dizendo que dom é algo que é dado por Deus. É para a vida de alguém. Ou seja, é um presente de Deus. Na palavra, no grego, chama de carisma. Então, os dons é um carisma que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós. O dom é um presente de Deus, é dado por Deus nas nossas vidas. Diferentemente do fruto, porque o fruto é algo que é desenvolvido dentro da nossa vida, no nosso caráter interior. O fruto, ele vem do nosso coração. Então, o dom é um presente, o dom é dado, e o fruto é algo que é desenvolvido, é gerado. É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Efésios 4, do 11 ao 13, a palavra diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui. Vocês percebem, queridos, que aqui ele está falando de dons de governo. Esses dons, eles servem para aperfeiçoar, para equipar, para restaurar e para consertar. Os dons são usados na vida da igreja. A palavra diz para que todos nós cresçamos para o aperfeiçoamento dos santos, até que nós possamos atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Para isso que servem os dons. E se você não sabe, eu queria te dizer nessa manhã, Deus não deixa ninguém sem dom. Todos nós temos dons, todos. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, e você desce as águas, você é batizado, Deus te presenteia com dom. O dom não é para você ficar com ele guardado. O dom é para ser usado na vida da igreja. Nós acabamos de ler, para o aperfeiçoamento dos santos, para edificação. Para isso que serve o dom. Agora eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, do 28 ao 31. Fala mais um pouco sobre dons. Do 28 ao 31. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, depois socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso é a primeira tarefa que nós temos que fazer na caminhada com Jesus. A palavra diz que nós devemos procurar pelos melhores dons, tem versões que falam maiores dons. Mas você tem que procurar, você tem que pedir para Deus: Senhor, qual é o dom que o Senhor me presenteou, para que eu possa usar na vida da igreja? Esses dons que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, eles também são dons de governo, mas você vê que tem dons de serviço. Então tem dons de governo e dons de serviço. Então não esqueça do que eu falei: os dons são dados, fruto é algo que é gerado. Você não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 14:1, se você já tiver aberto, é uma página para frente, a palavra diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Eu queria te chamar a atenção porque aqui no início desse versículo ele fala: sigam o caminho do amor. O amor é um fruto. Amém? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Você sabe aonde que está o problema, igreja? É que nós muitas vezes só buscamos os dons e ignoramos o fruto, o amor. Presta atenção nisso, que no decorrer da ministração você vai entender por que eu estou falando isso. Muitas vezes nós só buscamos os dons e ignoramos o fruto, que é o amor. Em Gálatas 5, 22 e 23, você não precisa abrir, mas para você que está anotando, Gálatas 5, 22 e 23, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto que é cultivado em você o torna uma pessoa com mais alegria, mais paz, mais paciência, mais amor. E muitas outras coisas. Isso são as consequências dos frutos que são gerados no nosso coração, no nosso caráter interior. Queria que vocês colocassem aquele... Pode apagar essa luz aqui e colocar aqueles slides? A palavra diz que depois de nós sermos enxertados em Cristo, os frutos começam a ser cultivados. Vamos ver se vai aparecer aqui. Queria que você olhasse bem para essa imagem. Para vocês entenderem, quando fala que a gente é enxertado. Esta aqui é a videira. Esse galinho aqui, ó, que está sendo colocado dentro, são as varas, são os ramos que a palavra diz que somos nós. Percebam que para haver o enxerto, a videira, ou seja, a planta na qual vai acontecer o enxerto, ela é ferida, ela é rachada, ela é cortada, para que o outro possa ser enxertado. Pode passar o outro. Aqui é um outro exemplo legal que eu achei. Aqui nós temos a planta que está com as raízes na terra e os ramos que estão sendo enxertados. Percebo que ela também é machucada para que possa haver o colamento ali, para que possa pegar o enxerto. Pode colocar a última. E essa aqui, ela demonstra bem. É como se essas mãos representassem as mãos do Senhor. Aqui está a videira verdadeira. Lógico que isso aqui é só uma alusão, mas é o que a palavra ensina. E eu aprendi que muito mais do que a audição, o visual, a pessoa aprende mais. Então vocês vejam bem, aquele galinho que está sendo enfiado dentro da videira, aquele ali somos nós. Aquele ali é o enxerto. Então o que acontece?
Nós já vamos ler aqui na palavra sobre isso que eu estou falando. Esse galinho que está sendo enxertado ali, ele tem uma função: gerar frutos. Concordam? Se nós formos enxertados em Cristo Jesus, nós não vamos mais produzir o que nós vamos ver depois lá em Gálatas, as obras da carne. Nós vamos produzir frutos, mas não é qualquer fruto. Frutos do Espírito. Frutos com as características de Jesus Cristo. Os frutos que vão sair da minha vida são os frutos que vêm de Jesus, que é a videira verdadeira. Porque eu por mim mesmo não consigo produzir nada. Eu sou simplesmente uma vara que foi arrancada, foi cortada a raiz, porque eu só produzia coisas más, eu só produzia coisas ruins. Eu fui cortado e fui enxertado em Cristo. E agora, a essência de Cristo, ela tem que correr dentro de mim. Porque se isso não acontecer, queridos, esse enxerto não pegou, essa varinha, ela não tem função nenhuma. O lavrador, o agricultor que faz o enxerto, ele espera que aquele enxerto pegue e que aquilo comece a gerar frutos. Então, se eu e você não estivermos enxertados e a essência de Cristo em nossas vidas, a palavra diz que nós vamos ser arrancados e queimados no fogo. Porque o agricultor, o lavrador, que é Deus, ele espera que nós possamos produzir frutos. Amém? Eu queria te convidar a abrir no livro de João, capítulo 15. Vocês vão ver que isso que eu estou falando não é algo que eu inventei. É algo que a palavra nos ensina. João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 até o 17. Aqui é Jesus falando dele e de nós. Lembram quando o Daniel fez a abertura aqui? Que ele falou que tudo vem de Jesus, tudo é por Jesus, tudo é para Jesus. É isso que ele está ensinando aqui para nós. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Por isso que essa imagem aqui, ela simboliza muito bem isso. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, presta atenção, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém?
Então vocês percebem que o que eu falei do enxerto não foi algo que eu inventei? Vocês percebem que Jesus nos ensina isso? Nós estamos enxertados, igreja, em Cristo Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Se nós subsistimos, se nós temos vida, é por causa dele. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra nos chamava de filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da perdição. E nós passamos do império das trevas para o reino da luz, e hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Jesus nos chama de amigos. A palavra fala isso. Queridos, antes de nós sermos enxertados em Jesus, lembra um pouquinho da tua vida. Eu já meditei bastante na minha. Os nossos frutos, se é que podemos chamar assim, eles eram maus. A palavra fala das obras da carne, e eu vou ler com vocês agora. Gálatas 5, do 19 ao 26. Nós vamos ver aqui as obras da carne, comparando com os frutos do Espírito, que a gente já leu antes. A gente vai ler de novo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Porfias é contenda. Tem gente que gosta de uma contenda, né? Emulações. O que é emulações? É a competição. Isso é obra da carne. Se eu começar a querer competir com o Elvis, com o Alcione, com o Jefferson, isso é uma obra da carne. Se eu começar a querer ser melhor do que eles, é uma obra da carne. Isso aí tem que morrer. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu já falei uma vez aqui, mas eu não sei se você sabe. Nós, crentes, a gente se preocupa muito com a bebedice, né? Ah, crente não bebe, amém, não bebe mesmo. A gente não se embriaga. Mas muitas vezes tem muito crente fazendo glutonaria e não sabe que é pecado, que é uma obra da carne. Come exageradamente. A Bíblia diz que isso é pecado. Se você não sabe, isso é chamado de glutonaria. Como? Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque isso aqui morreu. Se você é aquele galinho ali que não tem mais raiz em você mesmo, se você foi cortado, você foi pinçado lá daquele matagal ruim que só produzia coisa ruim, Jesus te tirou de lá e está te enxertando nele. Você não vai mais produzir essas coisas. Você vai começar a produzir os frutos do Espírito. Seguindo ali no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vocês percebem a diferença, queridos? A palavra de Deus, ela traz uma sequência. Como você era e como você vai ser a partir de agora. É sobre isso aqui que nós estamos falando nessa manhã. Sabe por quê, queridos? Porque muitas pessoas, porque possuem dons espirituais e utilizam os dons espirituais, muitas vezes esses dons operando nas suas vidas, essas pessoas pensam que têm a aprovação de Deus. Muitas vezes nós não temos a aprovação de Deus, mesmo operando dons nas nossas vidas. Se você pegar lá a história de Judas, vamos pegar a história de Judas, que era um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus envia eles de 2 em 2,
Jesus ora e declara poder sobre a vida deles. Dom de cura, dom de expulsar demônios, de libertação. É ou não é? E aí você pega, então, Judas, ele tinha dons do Espírito Santo operando na sua vida. Mas só que Judas, ele não cultivou os frutos. Porque ele era avarento, idolatrava o dinheiro. Eu não sei se você sabia, mas a palavra fala que avareza é idolatria. A pessoa que é avarenta, ela é idólatra do dinheiro. Judas era esse camarada. A Bíblia diz que ele cuidava da bolsa. As ofertas que Jesus recebia ia para a bolsa, e ele sempre tirava uma parte para ele. Ele pensava no dinheiro. Mas por que eu estou trazendo essas histórias? Para mostrar para vocês que os dons ele operava. Judas curou, Judas expulsou demônio, mas Judas está no inferno. Outra história que tem, que é muito conhecida, é sobre Balaão. Se você nunca leu, depois abra no livro de Números e leia a história de Balaão. Muitas vezes a mula de Balaão é mais conhecida do que o próprio Balaão, né? Já viram a história que a mula falou com Balaão? Mas eu queria falar que Balaão, ele tinha um dom, ele tinha o dom de profeta. Só que ele era desobediente. E Deus o matou na ponta da espada. Outro personagem é o rei Saul. Em certa ocasião, o rei Saul perseguiu Davi, que era ungido de Deus para assumir o reino de Israel. Saul queria matar Davi, por inveja. Mas no meio de tudo aquilo, Saul profetizou um dia, junto com os profetas. Está em 1 Samuel capítulo 19, depois você lê. Nós não estamos abrindo aqui para poder ganhar um pouco de tempo, tá, queridos? Vocês percebem? Saul tinha um dom. Ele profetizou. Mas o fruto dele não era fruto. Era uma obra da carne. Ele tinha inveja de Davi, por isso ele queria matar Davi. Então lembre-se disso. O fato dos dons espirituais estarem operando na vida de uma pessoa não necessariamente significa que está tendo a aprovação de Deus. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é bem conhecido da gente. A palavra de Deus, ela dedica um capítulo inteiro para falar do fruto, amor. E vocês vão entender. Eu não estou aqui dizendo que o dom é menor do que o fruto. Por favor, não é isso. As duas coisas, elas andam de mãos dadas. O problema é que muitas vezes a gente só se preocupa com os dons e esquece dos frutos. A palavra diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler do 1 até o 7, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, dom, correto? E não tivesse amor, fruto, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, fruto, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, fruto, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o fruto do Espírito, amados, o amor. A palavra de Deus, ela dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 13, só fala do amor. Abre em Mateus 7, 22 e 23. Vocês vão entender agora. A gente já está indo para o final, tá, queridos? Eu estou me esforçando aqui para passar a mensagem que Deus quer passar.
mas sem que vocês fiquem ansiosos com o tempo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Esse é um texto muito conhecido. A palavra diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Presta atenção no que Jesus responde. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Amados, eu não sei se você tem essa percepção, mas Jesus não está falando aqui para incrédulos, não. Jesus está falando para a igreja. Jesus está falando isso aqui para irmãos. Pessoas que profetizavam, pessoas que operavam milagres, pessoas que expulsavam demônios. Mas por que Jesus fala: afastem-se de mim, vós que praticam o mal? Você sabe por quê, queridos? Porque Jesus não encontrou fruto nessas vidas. Essas pessoas operavam os dons, mas não davam frutos. Essa é a diferença. Se essas pessoas tivessem falado para Jesus: Senhor, nós alimentamos os pobres em teu nome, nós visitamos aqueles que estão na prisão. Esse tipo de atitude cultiva o amor. Com certeza Jesus não teria falado para eles: apartem-se de mim. Nós precisamos fazer estas obras por amor. Sexta-feira nós tivemos à noite aqui um tempo de oração. Estávamos em poucas pessoas, mas foi muito bom. E o Elvis falou exatamente sobre isso, um pouquinho. Nós, muitas vezes, a gente enche o peito e fala assim: as obras não salvam. A Bíblia fala sobre isso. A gente critica pessoas que fazem muitas obras, muito mais do que nós, de outras religiões. Só que a palavra diz que a fé sem obras é morta. Então nós temos que expressar o amor, queridos, uns pelas vidas dos outros, para as pessoas que estão lá fora sem conhecer Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos amar nem a pessoa que senta do nosso lado aqui dentro desse salão. Como é que nós vamos amar um estranho? Ah, mas eu não consigo. Ore, peça para Deus. Você foi enxertado na videira verdadeira, e Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor não é esse amor que você tem pela tua esposa, que você tem pelo teu esposo. É um amor ágape. É um amor de entrega. Um amor onde você não se importa com você, você se importa com o outro. Um amor onde você tem empatia. Empatia é você se colocar no lugar do próximo. E não pensar assim: não, não tenho nada a ver com isso aí. Se o Marcelo está doente, o problema é dele. Falei do Marcelo porque nós oramos por você sexta-feira, meu querido. Sabe, amados, nós temos que exercitar isso. Uma coisa que eu sempre falo, e eu já vi os irmãos falarem aqui, o Alcione, o Jefferson e o Elvis: você não é um espectador. Você não está sentado aqui num teatro onde você vê uma apresentação e você aplaude se você gostar ou não. Você é parte integrante e fundamental. Porque você, assim como eu, você está inserido na videira verdadeira. E a essência de Cristo tem que percorrer as nossas veias. Tem que influenciar o nosso caráter. Porque o meu caráter era mau, o meu caráter não prestava. E eu tenho que mostrar para as pessoas que hoje eu tenho o caráter de Cristo. Ah, mas agora eu sou perfeito? Não, queridos, nós pecamos ainda. Nós só vamos ser perfeitos quando estivermos lá com o Pai. Mas o Espírito Santo nos revela todos os dias as nossas falhas, os nossos erros, aonde estamos caindo, aonde estamos dando brecha. E nós colocamos diante de Deus. Sabe o que acontece? Deus vem e nos protege daquilo, e nos fortalece,
e nos ensina a dizer não para tudo aquilo que o diabo nos oferece numa bandeja. E eu não estou falando de pecado, queridos. Pecado também. Mas muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão preocupados com a nossa própria vida, com o nosso negócio, nosso trabalho, nosso estudo, nosso dinheiro, nossa conta bancária, que nós nos esquecemos de olhar para o próximo. Não importa se eu estou comendo lagosta na hora do almoço, se o meu irmão está comendo ovo, eu não estou nem aí. Isso não é amor, amados. Isso não é amor. Eu tenho que ter a dor do outro. Não se esqueça, queridos. Deus vai olhar para a tua vida. Jesus vai olhar para a tua vida. E Ele vai procurar os frutos. Amém? Eu queria encerrar com Mateus 7, do 16 ao 20. Pode abrir a tua Bíblia? Mateus capítulo 7, do 16 ao 20. A palavra diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pare e pensa um pouquinho, queridos. Se você foi enxertado na videira, se um agricultor pega e faz um enxerto numa videira, ele está esperando colher o quê? Uva. Ele não vai esperar colher um limão, um figo, um abacaxi. A palavra fala isso. Ele vai colher uva de melhor qualidade. Por isso que eles fazem enxerto, para ir melhorando a genética. Nossa genética, queridos, é uma genética de pecado. Nós nascemos no pecado. Eu demorei muito tempo a entender isso, quando eu falava assim: você nasceu pecador. Eu falei: mas como? Eu nem conhecia Adão, eu não tenho nada a ver com isso. E quando eu me entreguei minha vida para Jesus, quando eu me converti, eu comecei a entender, porque o Espírito Santo ele começa a te revelar coisas, que às vezes você não tem resposta, e o Espírito Santo de repente te traz, e você fala: como que isso se tornou tão claro para mim agora? Queridos, nós não produzíamos nada de bom, mas hoje nós estamos inseridos na videira verdadeira. Tudo vem dele. Tudo vai para Ele. É por isso, queridos, que quando nós estamos aqui num culto, e o Daniel foi usado pelo Espírito Santo para falar, a gente não pode pensar que está numa reunião como numa reunião de um clube, queridos. A gente não pode, a gente tem que ter reverência. Que se nós cremos num Deus invisível, e a palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós temos que crer que o Senhor está aqui. Eu tenho que me comportar com decência, eu tenho que ter respeito, eu tenho que fazer de tudo para chegar no horário, porque a maior autoridade do universo está aqui. Não estou dizendo que Ele mora nesse prédio, não é isso que eu estou falando, queridos. Mas sabe por que Ele está aqui? Porque a igreja veio aqui, e nós viemos cultuá-lo. Amados, quando a igreja entender isso, e eu não estou falando só nossa congregação, estou falando da igreja a nível de mundo. Quando a igreja entender isso, queridos, muitas mais vidas vão ser alcançadas. Porque eu imagino como é que Deus, Ele tem um desejo no coração dEle, de usar cada um de nós, cada plantinha que foi inserida em Jesus. Todo dia Ele vai lá e olha para ver se está brotando uma florzinha para dar um fruto. A palavra diz que se estiver dando um fruto, Ele vai limpar, para que dê mais fruto ainda.
Você quer ser essa pessoa? Fale para o Espírito Santo, se você concordar, diga amém. Eu quero ser essa pessoa, eu quero que o Senhor me use, mas esteja preparado, porque Deus vai te usar. Talvez você fale assim, mas eu não tenho dom para ir subir lá e ministrar, para pregar. Se Deus quiser usar a tua vida, Ele vai te capacitar. Eu falei quinta-feira no grupo, quando eu tinha que falar para 3, 4 pessoas, quando eu me converti, e o Alcione sabe, porque a gente se converteu quase na mesma época, eu tremia de medo. Deus me curou disso. Deus tirou de mim a timidez. Sexta-feira eu falei sobre isso um pouco aqui na nossa reunião. Muitas pessoas não se deixam ser usadas por Deus pela timidez. E eu quero te dizer que a palavra diz que nenhum tímido herdará o reino dos céus. Lute contra essa mentira de Satanás. Nós muitas vezes nos escondemos atrás dessa resposta. Eu não vou porque eu sou tímido. Pense no que você está falando. Você não é tímido, você era. Agora você está inserido na videira verdadeira. E Jesus é vitorioso porque Ele derrotou Satanás. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. A igreja é vitoriosa. Satanás quer que você pense que você é derrotado. Satanás quer que a igreja pense que ela é uma derrotada. Mas a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Não na nossa própria força do nosso braço, mas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então busque os dons. Busque os dons. Não estou falando aqui para você parar de buscar os dons. Busque, continue buscando os dons. A palavra manda. Mas gere frutos. Viva em santidade. Uma coisa não vive sem a outra. As duas coisas andam em paralelo. Os dons são para a edificação da igreja. Os frutos são para o Senhor. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Se você foi tocado por essa palavra, se o Espírito Santo tocou no teu coração, e você quer a partir de hoje, você reconhece que você não tem gerado os frutos que o Senhor espera da tua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar falando com o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então, seja sincero com Deus, porque Ele já conhece, mas Ele quer ouvir da tua boca. Pai querido, nós louvamos, Senhor, o Teu nome. Louvamos a Tua santa presença aqui nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque Jesus, Ele tem se revelado a cada dia mais para nós, Senhor. A cada dia mais nós temos conhecido Jesus, temos ficado mais íntimos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Pai, nós éramos uma vara, Senhor, que não servia para nada. Estava destinada ao fogo do inferno. E o Senhor olhou para nós, Pai, e se mutilou a si mesmo, e nos pegou e nos enxertou no Senhor, Pai. Nos enxertou em Cristo Jesus, para que nós dessemos muito fruto, e o nosso fruto permanecesse. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa aqui nesta manhã, que está aqui nesse lugar, Pai, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, da necessidade de gerar frutos, de cultivar os dons, de trabalhar os dons, mas não esquecer jamais dos frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que nenhum de nós, Pai, naquele dia, quando estivermos na Tua presença, o Senhor diga que não nos conhece, Pai. Misericórdia, Deus. Nós queremos, Pai, ser aqueles amigos que a Tua palavra fala. E amigo é aquele que confia um no outro, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos naquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, Pai, especial que o Senhor preparou, por cada pessoa que veio aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado pelas aquelas pessoas que ainda vão assistir essa mensagem lá no canal do YouTube, Pai. Que possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Com esta palavra, assim como eu fui tocado. Como é que isso aqui foi uma transformação na minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Porque só o Senhor é digno. Jesus, só o Senhor é digno. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Glórias ao Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Tem algum recado? Amém. Queria chamar o Maurício, a Carla, a Bia e a Rebeca
para a gente orar por eles. A Bia vai fazer uma cirurgia essa semana, e a gente quer cumprir uma palavra que está escrito aqui no livro de Tiago, dizendo assim, capítulo 5, se está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E a palavra também diz lá em Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Mas, em nome de Jesus, imporão as mãos e os enfermos serão curados. Então, assim como o Senhor fala a respeito dos presbíteros, assim o Senhor fala sobre todo aquele que foi batizado, que tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, para que os enfermos sejam curados. E é sobre isso que nós queremos orar, sobre a vida da Bia. Queria que você levantasse suas mãos. Se você foi batizado, se você crê nessa palavra, impõe as mãos, estenda as mãos e ore para que a Bia seja curada em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, nós cremos na tua palavra que é poderosa, e o Senhor não é homem para mentir, Pai. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, nós cremos que o Senhor é poderoso para restaurar a vida da Bia. Nós te pedimos e insistimos com o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. O nosso trabalho é obedecer a tua palavra, Senhor Deus, e crer que o Senhor é poderoso para fazer o milagre que o Senhor tem que fazer, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que essas células, Pai amado, que têm crescido, Senhor, na mãozinha da Bia, Pai, sejam destruídas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o poder de Deus se manifeste na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda a vida da Bia, Pai, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, amém, irmãos. Já que todo mundo amanhã não vai ver ele, né? Muita importância para mim. Muito tempo. E eu queria agradecer, né? Ações de graças, né? Que a gente deve entregar pela vida daquele a quem a gente ama. Estou um pouco nervoso, né? Mas o meu pai merece. Ele é meu pai postiço, minha mãe está ali também postiça, aqueles que me adotaram na fé. Então eu sei que amanhã nós não vamos estar aqui, né, nem todos vão ver o Elvis, mas eu quero que você agora possa levantar as tuas mãos, né, ligar seus pensamentos no céu e declarar o amor a Jesus pela vida do Elvis. Pai querido e Pai amado, uma vez mais nós estamos na tua presença. Nós queremos, Pai, que o Senhor possa derramar todo o teu amor, toda a tua graça, Senhor, toda a tua misericórdia. Que o Elvis, Senhor, como foi implantado na videira, assim como todos nós, vem dando fruto, Senhor, de geração em geração, Senhor. Ele tem se levantado, Senhor, ele tem orado pelas famílias, Senhor, ele tem tomado, Senhor, o seu ID, Senhor, e tem feito. Que o Senhor possa aumentar, Senhor, os anos de vida, Senhor, para que ele venha, Senhor, ser cada vez mais próspero em Ti, Senhor, que através da vida dele, Senhor, outras vidas sejam levantadas. Abençoa, Senhor, a casa dele, abençoa a família, abençoa, Senhor, as obras das mãos dele, Pai. Assim como nós te amamos, nós também amamos a vida dele. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ora para que Deus toque no coração dele, de repente a gente está todo mundo junto comendo bolo, né? Pedir para Deus, para o pessoal orar, porque de repente Deus toca no teu coração e amanhã está todo mundo junto comendo bolo com você. Que bolão vai ser o bolão da festa? Mais ou menos isso aí. Amém. Irmãos, o El está insistindo comigo aqui, algumas pessoas nos procuraram porque querem se batizar, né? E eu queria deixar à disposição, se você tem interesse no seu coração, se Deus tem falado contigo a respeito de batismo, nos procure, tá? Procure os pastores aqui na frente, ou procure o líder do seu grupo lá, para que a gente possa organizar uma data e otimizar também essa data para que mais pessoas sejam batizadas. Graças a Deus, Deus tem trazido muitas vidas, Deus tem alcançado vidas, esse ano a gente já fez vários batismos e queremos continuar fazendo ainda mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, tua semana cheia de graça do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém.